Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 1. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve hão de acontecer. E Ele a declarou, enviando-a por meio de seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para com Deus seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho há de ver, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como que de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. Quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens visto, e as que são, e as que hão de acontecer.
o mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui um texto que nós já lemos algumas vezes, né? Bem conhecido. Uma revelação de Deus aqui para o coração da igreja, para todas as igrejas de todos os tempos, desde aquela igreja dos dias apostólicos até os dias de hoje. Uma revelação para nossa instrução, para nossa para que estejamos atentos, né? Para que nos chame a atenção, para que nós estejamos olhando ao redor, bem vigilantes e aguardando o tempo da vinda de Jesus, que está muito próximo. O apóstolo João aqui, ele narra algumas coisas aqui, não sei se os irmãos perceberam. Essa tradução que eu acabei de ler aqui é uma das mais fiéis, né? É a tradução do rei James, do século 17, 1611. Essa tradução que eu acabei de ler, ela foi traduzida por 54 eruditos e demorou um período de 7 anos para a tradução dela. Essa Bíblia, essa tradução aqui que eu acabei de ler, é a Bíblia usada pela igreja da Inglaterra, né? A igreja anglicana, ela usa essa tradução aqui, e uma tradução bem fiel, embora eu sei que aí no texto que os irmãos estão na mão está parecido, mas tem algumas coisas aí que é um pouco diferente. Mas irmãos, a veracidade dessa palavra que nós estamos lendo aqui, ela é muito grande, ela é fiel, porque ouvindo os testemunhos essa noite, né? Vendo tudo que nós temos percebido aí essa semana, os testemunhos dos irmãos que verdadeiramente sentiu a mão de Deus, os irmãos que passaram pelo batismo nas águas, nós percebemos que, como Danilo falou aqui, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, né? Agora, existe uma linha que é chamada cessacionista, e essa linha, irmão Antônio, ela não crê mais nos milagres. Eles pregam que os milagres aconteceram só nos dias de Jesus e dos apóstolos, porque os milagres deveriam acontecer para preparar, para que houvesse um caminho preparado para a igreja primitiva. Haja vista que eles também, segundo o cessacionista, isso seria porque eles ainda não tinham a Bíblia completa em suas mãos. O Novo Testamento ainda não havia sido chegado às mãos deles, não havia sido canonizado. Eles só tinham o Antigo Testamento, e a igreja estava iniciando, e ela precisava que esses milagres acontecessem, para que então eles pudessem ser preparados, ou tivessem a fé mais acrescentada, para que a igreja pudesse, as suas fileiras irem aos poucos aumentando, e a igreja fosse sendo edificada, né, sobre o fundamento de Jesus, dos apóstolos, ou o próprio Jesus como fundamento, melhor dizendo, e a doutrina que os apóstolos ensinavam. Mas nós não acreditamos nesse tipo de teologia. Nós acreditamos que Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda faz milagres, ele ainda salva, né? Ele ainda cura, batiza no Espírito Santo, e acreditamos piamente que ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E esse povo, irmãos, nós não sabemos quem são eles. Está espalhado por toda a terra. Aonde estiver nesse momento alguém fiel, que acredita nesta palavra, que professou a sua fé publicamente, como os irmãos já fizeram hoje, recebeu o batismo nas águas, e estão firmes e constantes, e acreditando nessa vinda, servindo a Deus com fidelidade, e mesmo em momentos de aflição, de angústia, não deixam de acreditar que Deus é vivo, e que todo o nosso destino
toda a nossa vida está nas mãos dele. Como nós falamos aqui, né? Ontem, sobre aquela passagem de Jesus ali andando por sobre o mar, e os discípulos com medo, temerosos, pensando que fosse um fantasma. Mas depois, quando Jesus entra no barco, eles recebem Jesus, e a Bíblia diz que imediatamente o barco chegou no destino. Então, como eu disse ontem, vou repetir hoje: se você é fiel, se Jesus está na tua embarcação, se Jesus é o teu alvo, se Jesus é a tua esperança, se Ele é a tua referência, se Ele é o teu paradigma, pode ter certeza que a tua embarcação vai chegar no destino certo. Não há como errar, não há como ter equívoco, não há como a embarcação se perder, porque ela está norteada pela bússola inerrante, que é a palavra de Deus. E nós acabamos de lê-la aqui nessa noite, e a revelação que o Senhor nos traz aqui, ela é profunda. Ela mostra, no decorrer das palavras que o apóstolo João vai narrando, você percebe que tem o testemunho dele, tem o testemunho do Espírito Santo e tem o testemunho de Jesus. E ele diz assim: escreve as coisas que viste, passado, as coisas que são, presente, e as coisas que deverão acontecer, futuro. Então, irmãos, Deus não está perdido no tempo. Deus não está, Ele não perdeu o passado que passou, Ele não se perde no presente, e Ele também não está apavorado pelo futuro que há de vir, porque Ele tem no controle absoluto de todas as coisas, e Ele conhece os tempos como ninguém. E o texto aqui que nós lemos a respeito dele diz: aquele que é, que era e que há de vir. Não está conjugado o verbo a respeito dele, passado, presente e futuro. Ele é sempre presente. E o escritor aos Hebreus confirma isso quando ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que é que ele está querendo dizer? Ele está nos ensinando, em Hebreus 13:8, que o mesmo Jesus, veterotestamentário, que atuou no Antigo Testamento, continua atuando no presente, e continuará atuando por todo o futuro, por toda a eternidade, porque Ele não muda, não existe variação, não tem sombra, e Ele mesmo se declara aqui como Alfa e Ômega, primeiro e último, começo e fim. Ele é o princípio e Ele é o epílogo da história. E como eu sempre digo para vocês aqui, não canso de repetir, Ele é a própria história. E aqui Ele se apresenta ressuscitado, com um aspecto glorioso. O apóstolo João, irmãos, teve o privilégio de ver Jesus como homem, andando nas estradas empoeiradas da Palestina, fazendo milagres, realizando os grandes maravilhas e feitos, mas também teve o privilégio de vê-lo glorificado, totalmente glorificado, a ponto de João se maravilhar. A princípio a Bíblia diz que ele ouve uma voz que estava de trás dele, e ele disse: então virei-me para ver, voltei-me para trás, para ver quem falava comigo. E o texto diz que ele tinha ouvido uma voz como de trombeta, porque é quando Jesus fala, segundo a palavra nos revela em 1 Tessalonicenses 4:16-17, a voz de Jesus é como de trombeta, para chamar, para reunir, para congregar os povos. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou para trás, ele ouviu uma voz como voz de muitas águas, de multidão. A sua voz era como de multidão. Agora é a voz do Pai, mas Jesus falando pelo Pai, revelando aquilo que está no coração do Pai. E os irmãos sabem que o Pai não tem um corpo, é Jesus que tem o corpo. Então toda vez que Ele se revela, toda vez que Ele vai falar os desígnios e os intentos que estão no coração do Pai, Ele vai falar pelo Pai, mas a voz é do Pai, como voz de multidão, de muitas águas. Os irmãos, imagine você chegar num mar, na beira de um mar assim muito revolto, o mar que está bem encapelado, e você ficar ouvindo ele, né? Aquele mar, aquele barulho avassalador. É assim que o Pai fala, é assim que Ele responde, e o Filho fala pelo Pai, porque eles são o único Deus. E a Bíblia diz, Ele falou para os apóstolos: eu estou no Pai,
o Pai está em mim, e um dia nós seremos tudo em todos. A igreja estará nele, ele estará na igreja, e será um tempo feliz, um tempo de eternidade, um tempo que não haverá mais enfermidades nem lutas, porque nós também estaremos num corpo glorificado. Mas para isso é necessário caminhar até o fim. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque a nossa vitória, irmãos, eu já falei aqui tantas vezes, né? Não está no começo, Júlio, nem no meio da caminhada, está no fim. Vocês estão começando a caminhada agora, e essa caminhada ela tem que ir até o fim. A jornada tem que ir até o final. Os percalços da vida vão vir, as adversidades, surgirão obstáculos no caminho, dificuldades, porque o Evangelho nunca disse, nem vai dizer, que quando nós passamos a ser crente, nós não teremos mais lutas, nem dificuldades. Isso não é o Evangelho, isso daí são mensagens triunfalistas. O Evangelho, ele mostra dificuldade, ele mostra problemas, nós teremos dificuldades no caminho. Quem é o apóstolo João, que é o último dos apóstolos do colégio apostólico? Quando ele está escrevendo essa revelação apocalíptica, ele está onde? Na ilha de Patmos, subjugado, preso, como prisioneiro, como criminoso pelo Império Romano. Ele está numa ilha ali, num arquipélago isolado, foi colocado ali, para que pudesse morrer ali, porque segundo a tradição, ele havia acabado de ser lançado dentro de um tacho grande de azeite, fervendo, mas a sua pele nem avermelhada ficou, e o imperador ficou furioso, e mandou tirá-lo dali, e isolar ele na ilha de Patmos. Mas quando ele está na ilha de Patmos, ele então recebe a visita de um anjo enviado por Deus, e o anjo dá instruções para ele. De repente ele não só vê o anjo, mas ele vê Jesus Cristo glorificado, a sua cabeça e os seus cabelos brancos como a lã. Isso fala de responsabilidade, isso fala de experiência. A Bíblia diz que as cãs brancas traz experiência e honra. Jesus é a própria honra. Jesus, ele é honrado, ele está glorificado, mas está honrado também. E a Bíblia diz que ele, os seus olhos como chama de fogo, fala de poder de esquadrinhar, de penetrar onde os homens não podem, poder de poder esquadrinhar aquilo que está lá no oculto, que ninguém pode ver. Mas o Senhor tem o seu olhar como chama de fogo, e Ele enxerga tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo que está acontecendo nesse exato momento. As injustiças, as reuniões, aquilo que está em secreto, os crimes que os homens cometem, tudo aquilo que está sendo feito nesse momento, nos bastidores, nas reuniões das cúpulas geopolíticas, dos grandes países ricos, nas maiores economias, aquilo que os cientistas estão tentando descobrir, Ele está vendo nesse momento. Nada fica oculto aos seus olhos, porque Ele tem os olhos como chama de fogo, e Ele está esquadrinhando até o nosso coração nessa noite, para ver aonde vai a nossa fidelidade, aonde nós estamos, qual é o nosso interesse, porque nós estamos na igreja, porque nós estamos falando que somos crentes, porque nós estamos servindo a Ele, porque nós somos frequentadores da igreja, porque lemos a Bíblia. Qual é o intuito que está no nosso coração? Ele sabe nesse momento. E também os pés como bronze polido, como latão reluzente. E aqui diz assim, olha, como que se tivesse sido queimado em uma fornalha, e a voz como o som de muitas águas. Por que ele está utilizando uma expressão como se tivesse sido queimado numa fornalha? Porque bronze polido na Bíblia, bronze significa sofrimento, polido é um sofrimento exacerbado, que ninguém nunca passou. E os irmãos se lembram como se tivesse sido queimado numa fornalha. Os irmãos se lembram quem foi lançado numa fornalha superaquecida, 7 vezes mais aquecida, porque aquela fornalha de queimar tijolos na Babilônia é um tipo, representa, é uma metáfora do que acontecerá com os perseguidos na grande tribulação. Ela foi aquecida 7 vezes mais, porque representa os 7 anos da grande tribulação. E esse Jesus, alguns conjecturam que talvez ele estava na fornalha, mas me parece que tenha sido um anjo que tem poder sobre o sol,
sobre o fogo que está em Apocalipse 14, mas se esse anjo foi lá na fornalha, ele também foi a mando do próprio Jesus, porque ele é quem coordena todas as hostes angelicais. Então, irmãos, o nosso Deus, o nosso Jesus, aquele que deu vitória aos seus servos nessa semana, é o mesmo em todas as situações, em tudo que nós passarmos. Nunca se esqueça, quando os homens nos derem notícias negativas, quando não houver mais solução, quando a esperança estiver já combalida, quando já estiver chegando no final, não haver mais esperança, lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou, Ele está no trono, a última palavra é sempre dele, Ele é sempre que vai dizer aquilo que vai acontecer conosco, ainda que os homens digam que vai acontecer outra coisa, temos que confiar nele, porque ele surpreende os médicos, como nós estamos ouvindo. Ele é o Senhor da vida, a vida está no controle dele, ele é o último, ele é o primeiro, ele não pode ser burlado pelos homens. Aquilo que está no limite dos homens não é limite para ele. Ele tem poder, todo poder. Ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. No versículo de número 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia não está dizendo que ele tem um pouco de poder, ou que ele tem um terço, ou que ele tem um poder limitado, ou que ele tem um poder bom, ou que o poder dele é forte. A Bíblia está dizendo o Todo-Poderoso, todo o poder. A Bíblia diz em Mateus, no último capítulo, quando ele já está dando as últimas instruções para os discípulos, ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, irmãos, nós temos que aguardá-lo com esperança. O anelo do nosso coração deve ser ele, a presença dele, a vinda dele, o advento dele. Se você ainda não está preparado para esperá-lo, e o teu coração ainda está envolvido com alguma coisa aqui desta terra, nesta noite, ele está nos alertando para nos preparar e aguardar, porque brevemente ele voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, a sua eleita, a sua amada, aquela que é escolhida, aquela que é protegida por ele, e aquela que ele guarda, e é como a menina dos seus olhos, ele buscará para que ela esteja com ele. Você se sente parte dessa noiva fiel? Glória a Deus. O que é que você aguarda, irmãos? O texto que nós lemos diz ainda que ele tinha na sua mão direita, lá no versículo 15, 16, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Essas estrelas, a própria Bíblia mesmo, no último versículo, vai revelar quem são. As 7 estrelas, ele vai dizer, Jesus que está revelando, são os anjos, os pastores das igrejas, de todas as igrejas, de todos os tempos. Porque o número 7 aqui, ele fala de plenitude, fala de todos os períodos que a igreja viveu até hoje, e até o dia que Jesus voltar. Porque a igreja, o período da igreja, só termina com a volta de Jesus. Quando a igreja for tirada, o relógio para em relação à igreja, e começa a funcionar para a nação de Israel. E aí vem a grande tribulação, a igreja será tirada. Então, quando ele diz as 7 estrelas estão na mão direita, ele está dizendo que ele tem o controle absoluto de todas as igrejas, da direção da igreja. É ele que coloca os pastores, é ele que tira na hora certa. E os irmãos perceberam uma coisa aqui, irmãos, que eu quero pontuar rapidamente nessa noite, muito importante, que todas as vezes que a gente vai ler alguma coisa que fala sobre Deus, sobre a ação de Deus, sobre a provisão de Deus, proveniente dele, perceberam que ele usa o termo direita? Vocês já perceberam isso? Sempre direita. É por isso que cristão não deve ficar votando na esquerda. Eu não sou político e não gosto de política, mas os irmãos perceberam que tudo que a Bíblia fala referente a Deus, a sua igreja, o seu povo vem da direita. Isaías diz assim: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Olha que a Bíblia diz que ele tem os pastores na sua mão direita. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. A direita, irmãos, fala daquilo que vem de Deus, daquilo que é certo, daquilo que é
ajustado, daquilo que é correto, daquilo que é puro, daquilo que é justo diante de Deus. E quando eu, como cristão, eu voto em um candidato da esquerda, e o que eu estou fazendo? Eu estou indo na contramão daquilo que a Bíblia me ensina e daquilo que vem da presença de Deus. Tudo que vem de Deus vem da direita. Então nesta noite, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Mais uma vez, eu não gosto de política, mas é uma grande realidade, porque Deus tem levantado homens no mundo aí que vieram da direita, para pelo menos atenuar, amenizar alguma coisa para o seu povo, como nós estamos vendo acontecendo aqui no Brasil agora. Então é necessário entender isso. Na mão direita do Senhor está o controle de tudo, inclusive dos pastores que Ele coloca na igreja, e Jeremias confirma isso quando ele diz: eu vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Então, irmãos, descanse em paz, os pastores estão nas mãos do Senhor. Estou falando de pastores mesmo, viu? Vocês já sabem, né? E ele diz ainda sobre esses 7 candelabros. E ele diz assim: os candelabros ou candeeiros são as 7 igrejas que estão na Ásia. 7 também representando todas elas, em todos os lugares, em todos os tempos. E ele diz assim: eu sou aquele que vive, estava morto, e eis que estou vivo para sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. A chave da morte está na mão dele, e a chave da vida também, e do inferno. Então, irmãos, nós devemos descansar, repousar nos braços dele. É claro que as dificuldades são tantas, né? E às vezes nós queremos duvidar, bate aquela dúvida. E eu sempre tenho falado em casa lá para a irmã Roberta: quem é o nosso provedor? Quem cuida de nós? Quem está no controle? Quem cuidou até agora? Quem nos trouxe até aqui? Quem esteve conosco nos momentos de dificuldade, de luta? Só Ele. Então, irmãos, descanse nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. Ele sabe tudo que nós passamos, injustiças que nos atinge, né? Todas as dificuldades, as calúnias que as pessoas falam de nós. E não adianta ficar se justificando muito, não, porque quando eu quero me justificar, eu quero ser o meu próprio advogado, e isso em direito, dentro do campo do direito, isso não é bom. Quando alguém quer se defender a si próprio, deixa Jesus ser seu advogado. A Bíblia diz, na primeira carta de João, que Ele é o advogado de todo mundo, não só dos nossos, ele diz, do nosso pecado, mas de todo mundo. Eis a grande diferença entre Jesus e o arcanjo Miguel. Por isso eles não podem ser a mesma pessoa, porque Miguel se apresenta como advogado da nação de Israel, apenas isso, mas Jesus não, é o advogado de todos. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que se entregar, todo aquele que diz confessar os seus pecados, Jesus Cristo é o advogado fiel, e Ele está pronto para perdoar os pecados, passar uma esponja, tirar a pessoa da escuridão, como o Júlio falou nessa noite. Ele é a própria luz, Ele é aquele que mostra o caminho, e Ele mostra a luz, porque a sua palavra é lâmpada e luz para os pés e para o caminho. E a Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, nós não estamos falando aqui nessa noite de alguém limitado e alguém que apenas escreveu alguma coisa na história, não é como os imperadores, os homens, os pensadores, os filósofos, homens que construíram grandes projetos, grandes construções, né? Grandes arquitetos, como o próprio Oscar Niemeyer aqui do Brasil, que é considerado um dos maiores de todos os tempos. Não só, irmãos, como os grandes escritores, estamos falando de alguém que é o personagem mais importante da história, Jesus Cristo. Aquilo que eu falo para vocês, ele é tão importante que ele colocou uma linha divisória, um divisor de águas na história, antes de Cristo, depois de Cristo. Ora, a Bíblia não podia dizer assim, ou a história não podia dizer assim, antes de Nero, depois de Nero, antes de Buda, depois de Buda, antes de Confúcio, depois de Confúcio. Não poderia dizer assim, antes dos grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platão, né, Epícoro e outros,
E nós poderíamos citar aqui que marcaram a história, grandes homens que foram líderes de grandes religiões, alguns que construíram, como aquele que construiu o Titanic, não poderia, a história dizia antes de fulano, depois, ou antes de Abraão mesmo, depois de Abraão, não, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o Senhor da história, irmãos. Ele é o grande marco, ele é o maior personagem que já andou nessa terra, porque ele não apenas veio aqui nessa terra para se apresentar como um grande marketing, né? Ou mártir que diz, mas ele veio aqui para salvar o homem, para mudar a história, para trazer uma revelação que os homens nunca tinham visto, para trazer uma esperança que não tinha pairado no coração dos homens antes de conhecê-lo. Quando Jesus chegava, as coisas mudavam. Quando Jesus chegava, a enfermidade ia embora. Quando Jesus chegava diante da morte, a morte tinha que bater em retirada. E esse Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda visita o seu povo, ele ainda fala conosco. Nesta noite a sua palavra está sendo pregada, e nós podemos agradecê-lo, porque nós temos essa liberdade, temos o privilégio de ouvir ele falar conosco e nos dar instrução. Se você verdadeiramente é grato a ele, seja fiel a ele. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela vida de cada irmão que aqui chegou, pela a tua palavra, por esse culto, Senhor, que nós tivemos a oportunidade de prestar ao Senhor. Queremos agora, Senhor, te agradecer por tudo, pela semana, pelas vitórias, pelas oportunidades que o Senhor nos deu, Senhor, de falar da tua grandeza, da tua grande misericórdia e da tua graça. Sustenta-nos cada momento, que essa semana seja uma bênção, que nós possamos receber notícias alvissareiras, que essa semana seja uma semana de vitória para o teu povo, e que o Senhor continue nos guardando e nos abençoando, e que nós possamos estar na tua casa adorando o teu nome na beleza da tua santidade. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Vamos guardar no nosso coração essa palavra. Essa semana, irmãos, então, terça